Seja bem-vindo a mais uma resolução do Memorize, questão da UEA 2024. Olha só o que ela diz aqui pra gente. No enxerto, né, as informações sobre a cutia referem-se aos conceitos do quê? Então, uma questão sobre definição, né? Ela vai dizer o seguinte: a cutia é um roedor silvestre encontrado no sul do México, no sul da América Central e em regiões tropicais. Então, até agora, a questão basicamente definiu onde a cutia mora, onde ela vive, principalmente nas regiões norte, nordeste e sudeste do Brasil. As cutias vivem, em média, entre 8 e 10 anos, tendo como moradia tocas subterrâneas, locais com vegetação densa e próximo à água. São animais de hábitos estritamente diurnos. Então, aqui a questão já está definindo basicamente o comportamento. Então, duas coisas foram definidas aqui: o local onde a cutia vive e o comportamento dela. A partir disso, a gente já pode relacionar que se descreveu o local, está falando do habitat, e se descreveu o comportamento, está falando do nicho ecológico. Mas vamos analisar as alternativas. Letra A. No inserto, as informações sobre as cutias referem-se aos conceitos de crescimento populacional e sucessão ecológica. Em nenhum momento a questão está falando de sucessão ecológica. Sucessão ecológica, a gente vai ter lá as espécies pioneiras, depois as espécies tardias, chegando à comunidade clímax, é um outro conteúdo. Aqui está falando especificamente de uma espécie e não de um processo sucessivo, progressivo ao longo do tempo. Então essa alternativa está errada. E nem mesmo de crescimento populacional. Falou onde a cutia vive, não falou e não trouxe dados, por exemplo, sobre o quanto ela cresceu ou o quanto está crescendo. Letra B, de comportamento biológico e de especiação. O comportamento até é descrito ali, mas não é descrito um processo de especiação. Especiação, na evolução, nós podemos ter uma especiação alopátrica, que é quando espécies vivem em regiões separadas por algo físico, como uma montanha ou algum rio. Passado algum tempo, elas não conseguem se reproduzir mais entre si, formam um processo de especiação. Temos outros tipos de especiação também, formando outras espécies. Nesse caso aqui, em nenhum momento foi descrito a formação de uma nova espécie. Apenas citou uma espécie, que é a cutia. E o comportamento dela e onde ela vive, mas não disse que está tendo formação de outras espécies de cutia. Então está errado. Letra C, a dinâmica populacional e de isolamento geográfico. Não foi falado sobre dinâmica populacional. Dinâmica populacional nós falamos sobre pirâmides, sobre o crescimento dessa população, sobre como ela se modifica ao longo do tempo, como ela vem se modificando. Isso é dinâmica populacional, o crescimento. Como é que eu vejo a pirâmide, como é que ela está ali naquele momento que eu estou tirando o recorte, né, daquela população de cutias. Eu nem sei quantas cutias tem aqui, e em nenhum momento também falou sobre isolamento geográfico. Não ocorre um isolamento. Ela vive em várias regiões, ela não está isolada. Letra D, do endemismo. Mais uma vez, não é uma espécie endêmica. Endemismo é quando uma espécie vive restrita e isolada em uma determinada região. Ela é restrita, por exemplo, à zona do Equador. Ela é restrita ao semiárido brasileiro. No caso aqui da cutia, ela vive em regiões do sul do México, na América Central, em regiões tropicais, na América do Sul. Então ela não é uma espécie endêmica de uma região, específica de uma região. Então é interessante você se ligar nisso. E também não foi descrito algo como seleção natural, porque não foi descrito seleções positivas, não foi falado de mutação. Eu não posso traduzir o texto dessa questão em algo relacionado à seleção natural. Nada me induziu a isso. Sobrou o mais básico de todos, que é habitat e nicho ecológico. Lembrando que uma questão dessa, sempre tente estudar e justificar as outras alternativas. Saber habitat e nicho ecológico é o mínimo. Saber justificar as outras, ou o que significa endemismo, o que significa especiação, é o que vai te levar ao alto nível, tá certo? E aí, o que você achou dessa questão? Fácil, médio, difícil? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião. Te vejo nas próximas.